Olá, vamos conversar agora com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, é um prazer ter a senhora aqui na Voz do Brasil. Prazer é meu, Luciana. Ministra, vamos começar falando sobre um tema que impacta diretamente a vida da população, que é a incorporação de novos medicamentos e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. A senhora tem um balanço de quantos novos remédios começaram a ser oferecidos pelo SUS nos últimos 2 anos? Sim, Luciana, nós incorporamos medicamentos e também tratamentos, né? Novas formas de tratamento pelo SUS. Esse trabalho é feito pela Comissão de Incorporação de Tecnologia. É importante a população saber que tem representação das secretarias de Estado e de município, das áreas técnicas do Ministério da Saúde, de sociedades de especialistas, de maneira a dar toda uma fundamentação, por um lado, científica, mas também olhando as necessidades de estados e municípios, a custo-efetividade, ou seja, a própria capacidade do Sistema Único de Saúde garantir seus programas sem ser ameaçado na sua sustentabilidade. É isso que é levado em conta. Nem sempre são os últimos medicamentos, né? Medicamentos de nova linha. Muitas vezes você tem medicamentos e tecnologias que são antigas, mas não estão no SUS, deveriam estar, são as mais adequadas. Eu começo, inclusive, com o exemplo da introdução da cirurgia para cânceres, né? Quando se fazem necessárias cirurgias e quando isso pode ser feito por videolaparoscopia, ou seja, sem ser aquela cirurgia aberta que sempre gera mais risco, maior tempo de permanência em unidades hospitalares, o que aumenta também o risco de infecção hospitalar. Então, assim, é um tratamento que já estava... um procedimento que já estava há 20 anos no setor privado, ainda não incorporado ao SUS. Então, o nosso foco é como atender melhor as pessoas com o melhor tratamento possível, né? E isso é o foco desse trabalho, que começa lá na Anvisa com o registro dos medicamentos, das vacinas. Nós introduzimos também vacinas, como foi o caso da vacina para dengue, e no caso de medicamentos, eu faço alguns destaques, Luciana. Ao todo foram 62 incorporações. Essas incorporações, elas levam também um tempo entre a aprovação e estar disponível no sistema. Por que isso? Porque se precisa fazer licitação dos medicamentos, é necessário também, e isso é o ponto mais importante, uma orientação de como devem ser usados os medicamentos para a nossa rede do SUS. Não é? Então, é um trabalho que vai além de aprovar ou não dentro do SUS, que é a incorporação ao medicamento. É importante, nesse quantitativo também, destacar que nós temos a maior parte dos medicamentos que nós incorporamos foram medicamentos para cânceres, para doenças crônicas e doenças raras, correspondendo a cerca de 73% do total. E incorporamos um novo medicamento para malária, tafenoquina, que é um medicamento que permite o tratamento de uma forma mais eficaz. É uma dose única desse medicamento que se combina a um outro que já está no sistema e, com isso, garante uma melhor resposta. Isso tem sido fundamental no território Yanomami, por exemplo, mas estamos falando de populações indígenas, mas da grande incidência na região norte, então estamos falando também de populações ribeirinhas em áreas endêmicas de malária. E voltando para o câncer, eu quero chamar a atenção que pela primeira vez foi aprovado um protocolo para câncer, que foi o protocolo para câncer de mama, e nós temos vários outros em caminho para serem finalizados. Esse trabalho, portanto, ele envolve
doenças infecciosas, doenças raras, onde tivemos também a incorporação de um medicamento para fibrose cística, e com isso nós melhoramos a qualidade de vida e aumentamos a expectativa de vida das pessoas, que é o que nos move no Sistema Único de Saúde, Luciana. Ministra, eu queria voltar aqui no câncer de mama, né, que foram incorporados novos medicamentos, um protocolo de tratamento. O que significa isso para as pessoas que precisam desse tratamento, desse medicamento? Isso significa uma transformação na sua possibilidade. Primeiro, há a possibilidade de cura, né? É um câncer que é curável quando é feito o diagnóstico precoce. Então, isso também se combina ao trabalho que estamos fazendo para reduzir o tempo de espera para consultas especializadas e para os exames que se fizerem necessários e procedimentos necessários no programa Mais Acesso a Especialistas. Mas os medicamentos aprovados junto com o protocolo, que é o que tem de mais firme em termos de base científica para que o medicamento seja usado de forma adequada, nós garantimos em grande parte dos cânceres a possibilidade de cura e uma qualidade de vida para as mulheres que se veem enfrentando o câncer de mama. Ministra, e agora verão, chuvas, a gente não pode deixar de falar da dengue. A gente já falou dos testes rápidos que o Ministério está disponibilizando e que outras ações o governo está tomando para combater esse mosquito. Luciana, muito importante, nós lançamos um plano para o enfrentamento de dengue, mas também de zika, de chikungunya, que também são doenças causadas por vírus, transmitidos pelo Aedes aegypti, e agora nós temos também a realidade de um alto número de casos de oropouche, que é uma outra doença que não é transmitida pelo Aedes, é transmitida pelo popular marlim. Então, fizemos esse plano, lançamos em setembro e estamos trabalhando a partir desse plano, e agora em janeiro nós também estabelecemos um comando de operação de emergência. Sempre que há uma emergência em saúde, ou às vezes antecipamos, o que foi o caso de dengue, nós achamos que pode haver um grande número de casos, normalmente não se distribuem de de maneira uniforme, mas sempre que há essa situação, eu acredito, que foi o que nós dizemos aqui, que sempre prevenir é melhor que remediar. Então, nós já instituímos em janeiro esse comando. Desse comando participam as representações de estados e municípios, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, que tem muita expertise nessa área. Enfim, é uma composição que nós fazemos para tomar medidas com a maior celeridade possível, onde se faz necessário. Então, essa ideia da antecipação é muito importante ao que nós estamos fazendo. O Ministério não tem a responsabilidade direta sobre ações como a limpeza urbana, que é fundamental. Então, hoje mesmo eu terei uma reunião com entidades de prefeituras dentro do COI, desse comando eu irei para justamente estar orientando as prefeituras. Nós estamos aí com novas prefeitas, novos prefeitos, novos secretários de saúde, então é um momento muito crítico, muito importante. Temos feito visitas técnicas aos estados, onde está tendo maior incidência. O estado do Acre declarou emergência, mais 8 municípios, principalmente região centro-oeste, sudeste, municípios de São Paulo. Nossa equipe esteve em São José do Rio Preto na semana passada para essa orientação. Então, esse trabalho é o que nós temos que fazer. Além disso, dentro do nosso plano, nós temos novas tecnologias, algumas com efeito mais imediato,
outras que terão efeitos a médio e também a médio prazo, quando eu digo já incidindo em alguns casos nesse ano, mas projetando também para 2026. Nós não podemos fazer só imediato, nós temos que agir de uma maneira muito firme em relação a tecnologias já testadas. Um exemplo é a Wolbachia, que é uma bactéria que, quando é inoculada no mosquito, as novas gerações já não mais transmitem, principalmente a dengue, mas já foi testado também para outras doenças. Então, eu faço aqui essa ênfase que é papel do Ministério as tecnologias, é papel do Ministério o apoio nos agentes de endemias, e temos feito isso, é papel do Ministério também essa coordenação de esforços nacionais, mas há uma responsabilidade fundamental dos prefeitos e nossa, de todos nós como cidadãos. Né? Aquela recomendação dos 10 minutos contra a dengue, ela é sempre necessária, mesmo quando há um aumento de casos, cada um de nós tem que fazer a sua parte. 75% dos casos acontecem nas nossas casas, em torno delas. Então, essa é uma recomendação que eu sempre reforço. Ministra, eu queria agradecer a sua participação aqui na Voz do Brasil novamente. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Deixo meu obrigada a toda a equipe e vamos continuar aí sempre juntos para comunicar todas essas ações do governo federal, do governo do presidente Lula para a nossa população. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 23, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 4. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. Importante rota de escoamento produtivo de Minas Gerais, a BR-381 vai receber 10 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos por meio da concessão assinada pelo governo federal. O projeto de readequação da rodovia faz parte do novo PAC e prevê duplicação de 106 quilômetros, ajustes em 51 pontos críticos, bem como a construção de 83 quilômetros de faixas adicionais. A BR-381 atravessa o Vale do Aço e conecta o Estado Mineiro a São Paulo e ao Espírito Santo, em 303 quilômetros que abrangem 21 cidades. As melhorias vão beneficiar 4 milhões de pessoas, além de gerar cerca de 83 mil empregos. O objetivo é mudar a fama de rodovia da morte atribuída à Estrada de Minas Gerais. Durante cerimônia de assinatura do contrato, o presidente Lula explicou a mudança nas formas de concessão para garantir preços baixos de pedágio. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga. Sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. O usuário pagar um pedágio menor. E eu sei da angústia do povo de Minas Gerais, para que a gente possa consertar essa estrada. Eu disse que a gente ia fazer essa rodovia parar de ser chamada Estrada da Morte e começar a ser chamada Estrada da Vida. Quem nunca
nunca recebeu um vídeo ou uma mensagem e ficou em dúvida se o conteúdo é verdadeiro ou falso. Com a facilidade e velocidade das redes sociais, muita gente mal intencionada se aproveita para espalhar as chamadas fake news. O diretor do Instituto Alana, que defende direitos de crianças e adolescentes, Pedro Artum, lembrou o exemplo da publicidade feita por empresas de apostas online, que poderiam causar efeitos nocivos nos adolescentes. Bets que têm influenciado a vida de milhões de crianças e adolescentes e suas famílias, e isso tem não só uma repercussão de superendividamento, de vício com relação a essas famílias, mas também tem um impacto significativo no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Recentemente, a empresa Meta, dona do Instagram e do Facebook, anunciou mudanças na política de moderação de conteúdos, adotando uma abordagem mais permissiva em relação a temas políticos e controversos. Para discutir o assunto, a Advocacia Geral da União promoveu um debate com a sociedade civil e as empresas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que o objetivo é manter um ambiente online seguro para o povo brasileiro. Nós teremos melhores condições de decidir, seja no plano administrativo, a partir das ações que o governo federal eventualmente deverá adotar, como também aos órgãos competentes. Existe o Supremo Tribunal Federal, que receberá o resultado desta audiência pública, como também o Congresso Nacional. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, João Brant, ressaltou que o tema é uma prioridade do governo. É uma iniciativa do conjunto do governo e que, portanto, traz as perspectivas e as visões também que serão úteis para o conjunto do governo na implementação de ações nessa área do digital. A consulta pública para ouvir as contribuições da sociedade sobre a moderação de conteúdo das plataformas digitais no Brasil segue aberta até às 18 horas do dia 24 de janeiro. As sugestões podem ser enviadas pela internet. O link está disponível em gov.br/Participa Mais Brasil. Reportagem Graciele Bittencourt. A BR-381 é uma via fundamental para o escoamento de produtos industriais. A rodovia atravessa o Vale do Aço e liga os estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Com muitas curvas, pistas simples e morros, o trecho da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, é considerado um dos mais perigosos do Brasil e ficou popularmente conhecido como a Rodovia da Morte. Marcos Antônio Kiel é instrutor de motoristas de uma empresa que transporta combustíveis em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Acostumado a fazer esse percurso diariamente, ele conhece bem as dificuldades de trafegar por essa estrada. Ela é uma rodovia que tem um fluxo muito alto de veículo, principalmente veículo de grande porte. É uma rodovia que gera muito acidente, por causa da topografia de Minas Gerais. Favorece muito acidentes, né? Muitas curvas, muitos declives, muitos aclives, então é uma rodovia que tem muitos acidentes nela. O governo anunciou nesta quarta-feira a concessão de 303 quilômetros desta rodovia, que tem início em Belo Horizonte até o entroncamento com a BR-116 em Governador Valadares, também em Minas Gerais. O percurso abrange 13 cidades às margens da estrada e outras que dependem indiretamente dela, com um tráfego médio de 24 mil veículos ao dia. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo fez melhorias para atrair mais investidores. Nós corrigimos o projeto, melhoramos a atratividade, mitigamos riscos geológicos, riscos de engenharia que atrapalhavam a atratividade pelo privado, levamos a leilão e conseguimos fazer a concessão. Conseguimos ainda mais, atraindo um novo grupo para o mercado de concessões. O presidente Lula reafirmou a importância da concessão da BR-381 e destacou que o objetivo do contrato é beneficiar o usuário. É importante lembrar que nós estávamos acostumados com concessões em que o governador do estado vendia praticamente a estrada para os empresários e depois jogava o preço que pagava no preço do pedágio. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga. O empresário não tem que pagar para o Estado gastar dinheiro em outras coisas.
Porque sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. O usuário pagar um pedágio menor. Com a concessão, serão realizadas 51 mudanças na BR-381, com a duplicação de 106 quilômetros e melhorias em todas as travessias urbanas cortadas pela rodovia. O investimento da concessionária Nova 381 vai ser de 9 bilhões e 300 milhões de reais. E as obras devem gerar 83 mil empregos. Reportagem Luciana Colares, de Holanda. Nós passamos a assumir uma agenda internacional do setor do turismo, que a ONU Turismo ela tem quase 200 membros, é uma entidade que tem 50 anos, e o Conselho Executivo é o conselho que monta a pauta da agenda, é o conselho que elege o secretário-geral, é o conselho que marca as reuniões, que elege os países em que ocorrerão essas reuniões, que define as diretrizes e as direções de que o turismo vai avançar. E a gente tem uma agenda muito importante da preservação do meio ambiente, de contenção das mudanças climáticas. A gente tem uma agenda de um turismo solidário, de um turismo sustentável, que a gente pretende colocar para que os dirigentes globais do turismo possam também incorporar as suas agendas domésticas. Então, é uma responsabilidade muito grande, uma honra o Brasil estar a primeira vez ocupando essa cadeira, presidência do Conselho Executivo da ONU Turismo. Eu vou me esforçar muito, eu e toda a nossa equipe, com quem eu divido a responsabilidade e também os louros do sucesso, para que nós possamos, durante a nossa passagem aqui na presidência do Conselho Executivo da ONU Turismo, ter aí uma passagem marcante para o melhor do turismo global. E falando em legado também, quais as expectativas para a COP30? A COP30 vai ser um grande sucesso. O Brasil, pela primeira vez, vai receber um número tão grande no mesmo momento de chefe de Estado e representante das nações para tratar de um tema tão importante. A cidade de Belém está sendo preparada com muito carinho e o povo do Pará é reconhecido mundialmente por ser um povo muito hospitaleiro, aguarda também com muita ansiedade para receber essas pessoas. O Pará, no ano passado, 2024, teve um aumento de 49% do número de turistas internacionais em relação a 2023, junto com a Bahia ali, que a Bahia teve mais de 50% do número de turistas internacionais. A nossa perspectiva é que para esse ano de 2025 esse incremento seja ainda maior. Minuto Ciência. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da sanção do projeto de lei 327 de 2021, que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética. A cerimônia ocorreu em Brasília nesta quarta-feira. O PATEM visa o financiamento dos projetos de desenvolvimento sustentável, especialmente relacionados à infraestrutura e pesquisa tecnológica. De acordo com a ministra titular do MCTI, o Brasil tem se destacado mundialmente pela busca da transição energética. Associado à NIB, a transição ecológica e a toda a agenda de transição energética liderada pelo presidente Lula, forma pilares de uma forte e ousada agenda da transição. Aliás, o Brasil já é liderança nisso no mundo. A nossa matriz energética, ela já é a mais limpa e renovável do planeta. Isso vem da inteligência brasileira desde os tempos de Teodoro Gouveia até aqui, passando pelo etanol. O MCTI tem investido em iniciativas que visam a transição energética. Por meio da FINEP, investiu 2,3 bilhões em 179 projetos do tema, com mais de 3 bilhões em 2024. O total investido desde 2023 em transição energética, descarbonização e bioeconomia ultrapassou 5,3 bilhões, chegando a 6 bilhões com contrapartida das empresas. Além disso, o MCTI lançou 5 editais do programa Mais Inovação, com 850 milhões em recursos não reembolsáveis. Em 2024, a FINEP, em parceria com o BNDES, lançou uma chamada de planos de negócios com 6 bilhões para combustíveis verdes. Já este ano, foi disponibilizada uma nova chamada de planos de negócios com 5 bilhões para projetos de transformação de minerais estratégicos. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência.
Precisamos ficar em alerta para 3 doenças causadas por diferentes vírus, mas que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. São elas, dengue, chikungunya e zika, consideradas graves, podem até matar se não forem tratadas. Assim, temos o dever de reforçar as medidas de prevenção para evitar o aumento de casos dessas doenças. A orientação é reforçar as ações para eliminar criadouros e possíveis focos do mosquito. É um combate diário em que somos responsáveis por nós e por toda a comunidade. Eliminando a água parada de uma vez só, excluímos a dengue, zika e chikungunya. Uma campanha Rede Ubuntu. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui é muito baixo. Eu já falei para alguém. Bem, sinceramente, depois da fala do Renan Rui, do nosso querido presidente e do nosso companheiro que veio aqui dar uma demonstração extraordinária de que não é por conta de um acidente que as pessoas têm que se desmobilizar enquanto cidadão brasileiro, eu não precisaria falar. Eu queria cumprimentar os empresários aqui presentes, cumprimentar os deputados e deputadas aqui presentes, cumprimentar as autoridades aqui presentes e dizer para vocês que eu deveria ter ficado com o chapéu na cabeça depois de ter tirado para o Clévio, para tirar para o Renan. Porque uma vez eu participei do programa Raul Gil, aliás, 2 vezes eu participei, e eu fui tirar o chapéu. E eu agora vou começar a tirar o chapéu de quando em quando, até eu me acostumar a ficar sem chapéu outra vez. Eu queria dizer para vocês que eu conheço a BR-381 há muito tempo. E esse trecho de Belo Horizonte a Governador Valadares, eu conheço há muito mais tempo. E o trecho de Belo Horizonte até São Paulo, eu conheço menos, porque não andei tanto. Mas eu acredito que tem poucos presidentes da República e muitas vezes tem poucos governadores de Minas Gerais que andaram em Minas Gerais o tanto que eu andei. Eu tenho muito orgulho de dizer, Renan, que eu conheço o norte de Minas Gerais, eu conheço o Vale do Jequitinhonha, eu conheço o Vale do Aço, eu conheço o Vale do Rio Doce, eu conheço todos os vales de Minas Gerais, porque o estado é muito grande. Eu viajei muito para construir a CUT, andei muito para construir sindicatos, andei muito para construir o PT, andei muito para apoiar prefeito, andei muito para apoiar governador, andei muito porque era candidato a presidente, e essa é a vantagem de perder muita eleição, porque eu viajei demais em Minas Gerais. E eu construí muita relação de amizade. O trecho de Belo Horizonte ao governador Valadares, eu viajei muitas vezes, mas muitas vezes. E a primeira vez que eu viajei foi em 1979, e viajei muito na parte que vocês costumam chamar de Rodovia da Morte. E passei lá meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, depois de fazer comício em muitos lugares. E eu sei da angústia do povo de Minas Gerais, sabe, para que a gente possa consertar essa estrada. E o último compromisso que eu assumi foi no comício final da minha campanha de 2022, na cidade de Ipatinga. Eu disse que a gente ia fazer essa rodovia parar de ser chamada Estrada da Morte e começar a ser chamada Estrada da Vida. E nós já tentamos, antes dessa assinatura que você fez agora, fazer outros leilões. Deu vazio, algumas empresas não compareciam, não queriam fazer, possivelmente porque o projeto era difícil,
possivelmente porque fosse uma obra que não tivesse estímulo. E a gente tem que compreender que quando a gente quer fazer parceria com o empresário, sabe, a gente quer fazer uma estrada, a gente quer fazer a melhor possível, mas o empresário precisa ganhar, senão ele não faz o investimento. E é preciso que a gente estabeleça essa regra. E essas regras foram estabelecidas como uma coisa extraordinária. É importante lembrar que nós estávamos acostumados com concessões em que o governador do estado vendia praticamente a estrada para os empresários e depois jogava o preço que pagava no preço do pedágio. É por isso que a gente dizia que as estradas eram privatizadas. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga. Não tem outorga. O empresário não tem que pagar para o Estado gastar dinheiro em outras coisas, não tem que pagar para que o governo federal gaste dinheiro em outras coisas, porque sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. O usuário pagar um pedágio menor. Porque não tem sentido a gente dizer que está fazendo investimento, não tem sentido a gente ficar contando papo e depois a gente faz outorga, sabe, o cara paga uma fortuna para poder adquirir a estrada e depois quem vai pagar é o povo, que tem que andar pela estrada, que tem que trafegar pela estrada. Quando é uma empresa que tem muito dinheiro e que pode pagar, tudo bem. E quando é o povo normal que sai para trabalhar todo dia, que tem que trafegar e passear com as suas crianças, com seus filhos, com a sua mulher, não tem sentido. Então, Renan, eu vou tirar o chapéu por conta da competência de fazer concessão sem outorga, porque o objetivo nosso é baratear o preço do pedágio para as pessoas mais pobres, sem deixar de priorizar a qualidade do trabalho que vai ser feito. Então, eu estou muito orgulhoso disso e por isso eu tirei meu chapéu 2 vezes, para o Kevin e para você. Eu poderia tirar o chapéu para o nosso companheiro que fez uso da palavra, o nosso empresário que falou. Ora, porque é muito difícil aqui nesse palácio, é muito difícil numa reunião que a gente faça, um empresário ter a audácia ou a coragem de falar bem das coisas que estão acontecendo. Eu digo sempre que muitas vezes o empresário vem aqui no Palácio conversar com o ministro da Fazenda, fazer um acordo e sai com um benefício de 6, 7, 8, 9, 10 bilhões de reais. Aí quando ele sai, que a empresa pergunta, e daí? Tudo bem? Não é suficiente. Ou seja, porque a palavra obrigado, a palavra obrigado é tão simples, mas para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar, porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Porque essa é uma escola de vida que eu tenho. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei as eleições foi chamar os 27 governadores de estados aqui no Palácio para dizer o seguinte: eu quero saber quais as obras importantes que vocês têm. E foi por isso que nós produzimos o PAC, com investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, com as obras que os governadores colocaram no PAC. Não foi uma obra inventada pelo Lula, não foi uma obra inventada pelo chefe da Casa Civil ou pelo Renan, não. É uma obra que eles disseram. As principais obras que nós precisamos tomar essas, e nós então colocamos no PAC. Pelo menos isso deveria agradecer. Pelo menos isso.
Mas ele fez uma crítica profunda, desnecessária. Eu vou relevar isso porque o papel do presidente da República, num ato como esse, não é falar mal de ninguém, mas é falar bem do que está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês se lembram que eu disse ao Brasil inteiro que eu queria voltar a ser presidente da República, primeiro para que a gente pudesse colocar o Brasil na normalidade democrática. Para acontecer o que está acontecendo aqui. Sem nenhum pudor, sem nenhuma cobrança. A gente tentar construir parceria com os empresários. A gente tentar construir tudo que a gente puder fazer para que o povo brasileiro possa ser beneficiado. E por isso, eu disse essa semana que 2025 é o ano da entrega. Por isso eu disse esta semana que o meu governo trabalhou 2 anos. 2 anos, muito, mas muito trabalho. Essa história de que o Rio e o Renan ficaram ontem até 11 horas da noite, não foi no bar tomando uísque. Não foi em nenhuma balada discutindo qualquer coisa. Foi aqui discutindo como é que a gente vai entregar as coisas que nós prometemos antes das eleições. E eu fiz uma reunião segunda-feira com todos os ministros desse país, para que a gente soubesse o seguinte: então, agora eu quero saber quando é que a gente vai começar a colher, a partir desse mês, aquilo que vocês plantaram. E posso dizer, companheiro Renan, com a experiência de presidente da República mais longevo desse país, só estou perdendo por Getúlio Vargas. Eu já fui presidente 8 anos. Deixei este país com a economia crescendo 7,5%, o consumo crescendo a quase 13% e o nosso PIB crescendo muito. Muito melhor, e vocês se lembram. E eu posso dizer para vocês, nesses 2 anos, o nosso plantio já foi maior do que eu fiz nos outros 8 anos. O que eu vi esses ministros me comunicarem, que estão prontos para entregar, eu jamais, e duvido que algum governo, em qualquer lugar, tenha feito em 2 anos o que nós fizemos. É muita coisa. É trabalhar até às 11, é trabalhar de sábado e domingo, é atender, sabe, cada pessoa que quer reclamar de nós, e é dizer para as pessoas que nós fomos eleitos para isso. E os deputados, as deputadas, os senadores e senadoras vão receber das nossas mãos tudo que já foi feito nesse país, para que as pessoas saibam que nós somos, inclusive, muito agradecidos ao Congresso Nacional, porque eles aprovaram. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Quando eu tomei posse, muita gente perguntava como é que o Lula vai conseguir governar se ele tem um Congresso Nacional majoritariamente contra ele. Então, vou dizer para vocês uma coisa. Nem Sarney, nem os militares, nem o Fernando Henrique Cardoso, nem o Collor, nem o Lula no primeiro mandato, nem o Bolsonaro, nem o Itamar Franco conseguiu aprovar em 2 anos a quantidade de coisas que nós aprovamos em apenas 2 anos, inclusive uma reforma tributária. Inclusive uma reforma tributária que é a primeira feita num regime democrático. Porque é muito fácil você fazer uma reforma tributária se você vive num país em que não tem internet, em que não tenha jornal de oposição, em que não tenha empresário de oposição, em que não tenha partido de oposição, em que não tenha sindicato fazendo oposição. É muito fácil você fazer a reforma tributária num país desse. Mas num país, num Congresso Nacional, em que o partido do presidente só tem 70 deputados, num total de 513, não é milagre. É muita determinação, é muita conversa, é muito acordo, e por isso eu agradeço aos deputados do meu partido e aos deputados dos partidos de oposição, mesmo aqueles que falaram mal, mesmo aqueles que votaram contra, não tem importância. O comparecimento dele para votar contra contribuiu com o quórum que a gente precisava. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer, eu fiz em 2 anos
o que ninguém conseguiu fazer em 40 anos, que é uma reforma tributária. Quero agradecer ao presidente do Tribunal de Contas, porque ele disse uma coisa aqui que é uma palavra mágica e é uma palavra que soa muito bem aos meus ouvidos. Os órgãos de fiscalização nesse país precisam aprender de que eles não foram criados para proibir. Eles não foram criados para evitar que o governo pudesse fazer alguma coisa. Eles não foram criados para dizer não. Eles foram criados para dizer exatamente o que o Vitor disse. Como fazer o certo. Como fazer o correto. Isso vale para o Tribunal de Contas, isso vale para toda e qualquer instituição de fiscalização. Sabe de que o problema deles não é multar, não é dizer não, é dizer como fazer. Porque é disso que o país está precisando. O país do tamanho do Brasil, com o potencial do Brasil, precisa parar de ser um país em via de desenvolvimento. Pelo amor de Deus, nós já jogamos muita chance fora. A gente não pode permitir levantar de manhã com o celular ouvindo mentira, dormir com o celular ouvindo mentira, almoçar com o celular ouvindo mentira, ir no banheiro com o celular ouvindo mentira, almoçar com companheiros sem conversar porque estão ouvindo mentira. E vocês sabem aonde é que isso acontece? Vocês sabem como é que isso procede e como isso desgasta? Veja que nós tivemos a coragem de atender um apelo dos pais desse país, porque 80% dos pais queriam que a gente proibisse telefone e celular na escola, porque as crianças vão para a escola para estudar e não para ficar falando no celular. E eu disse na minha fala, na sanção da lei, nós queremos trabalhar para que nossas crianças continuem sendo seres humanos, continuem sendo humanistas, continuem brincando, aprendam a conversar. A gente não quer filho, sabe? A gente não quer filho algoritmo. A gente quer filho humano, para a gente pegar no colo, para a gente abraçar, para a gente beijar. Uma criança, quando chora, está precisando de afeto, não está precisando de um celular. Ele está precisando de um carinho, ele não está precisando de um celular. E a gente está habituado a tentar enganar essa criança, achando que o celular resolve o problema dessa criança. Então nós queremos dizer alto e bom som. As crianças vão na escola para estudar, para respeitar os professores e até para brincar com os amigos nos intervalos da escola, aprender a chutar uma bola, aprender a contar piada, aprender a fazer qualquer coisa. O que não pode é a gente virar algoritmo. E por isso nós fizemos a lei. E por isso eu fico muito orgulhoso. Quando eu vejo o Renandinho falar, nós já fizemos em 2 anos 4 vezes mais do que o governo passado. Quando eu vejo todos os ministros falar isso, nós já fizemos em 2 anos mais do que 4 anos do governo passado. Já fizemos em 2 anos mais do que 8 vezes, 5 vezes, 4 vezes. E eu, embora não saiba tudo o que eles fizeram, eu sei o que foi pedido para eles fazer. Eu posso dizer para vocês, é verdade. É verdade. Porque se eu desafiar vocês aqui e perguntar se vocês lembram qual foi uma obra de infraestrutura feita no governo passado, eu tenho certeza que vocês não vão saber, porque não tem. Porque não tem. Foi um governo de leviandade, um governo de mentira. Então, meu companheiro, nós temos a chance. Nós temos a chance de fazer esse país que o empresário falou. Esse país que o Vital falou, esse país que o Renan falou, esse país que o Ricosta falou, está na nossa mão. É possível a gente construir isso sem mentira, sem leviandade, sem fake news. E é esse país que nós vamos entregar dia 31 de dezembro de 2026. E vou dizer para vocês, que não tem uma área que nós não vamos fazer o dobro do que foi feito. A única área que nós vamos perder feio de 10-0
é na área da leviandade e da mentira. Porque eu aprendi com uma mãe analfabeta a não mentir. Eu aprendi com uma mãe analfabeta a respeitar os outros. Eu aprendi com a mãe analfabeta que a gente não brinca com a verdade. E é esse governo, e é esse exemplo que eu quero deixar para o nosso país. Por isso, obrigado, companheiro Renan, pelo sucesso das nossas concessões. E Minas Gerais, finalmente, vai ser duplicada o pedaço que vocês tanto exigiam, a 381. Parabéns. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem a saída do presidente da República. Passa-se a palavra ao ministro de Transportes, Renan Filho. Presidente Lula, que alegria voltar ao Palácio do Planalto para, no começo desse 2025, realizarmos essa solenidade tão simbólica. Queria saudá-lo muito carinhosamente, dizer que é um prazer estar aqui com o senhor, compondo esse time que visa reconstruir o Brasil, colocar o país à altura das expectativas do povo brasileiro. Queria saudar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, saudar a ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e da Cidadania, saudar o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, que tem dado valiosa colaboração para que esse programa de concessões, Marco Aurélio, o maior programa de concessão rodoviária do mundo nesse momento, fosse adiante com agilidade, com atratividade e respeitando a necessidade de um país de dimensões continentais como o Brasil. Muito obrigado, presidente Vital do Rego. Quero saudar o Guilherme Tel, que é diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Presidente, a NTT é uma das agências que orgulha o Brasil pelo bom trabalho que realiza, e o Guilherme Tel, o mais novo diretor-geral, foi recentemente nomeado pelo senhor e tem o compromisso de levar adiante a maior carteira de concessões que a NTT já tocou. Ele também é mineiro, está muito feliz porque Minas Gerais foi especialmente contemplado ao longo dos últimos 12 meses, e nós teremos muito trabalho adiante, Guilherme. Então, como você não teve condição do presidente fazer a sua posse aqui no Palácio, porque o diretor-geral da NTT infelizmente não conta com essa regalia, né? E o presidente Lula também não tem tempo para fazer isso, mas sinta-se hoje aqui parabenizado por todos nós. Eu queria solicitar uma salva de palmas à NTT para que a gente siga fazendo um bom trabalho. Quero agradecer aqui a duas vozes que me antecederam, que representam as pessoas fora do governo, né? O Clésio Gonçalves, do Movimento Provida, que deu agora um troféu ao presidente, é o troféu Tranquilim de Ouro. Tranquilim, eu acho que é a palavra, é o termo mineiro para o que lá no Nordeste a gente chama de cabeça fria. Então, se fosse nordestino esse prêmio, era o cabeça fria de ouro, né? Então, Tranquilim de Ouro, presidente, significa que o cidadão vai poder trafegar pela 381 com mais tranquilidade, com mais segurança, para impulsionar a economia, garantindo segurança para o cidadão. Então, Clésio, muito obrigado pela deferência, e queria também agradecer as palavras aqui do Marco Aurélio, que representa todas as empresas que administram concessões rodoviárias no Brasil. Muito obrigado pelas palavras, pela parceria. Eu tenho dito sempre ao presidente que o melhor caminho para que a gente fortaleça o investimento no Brasil é somar esforços, ciscar para dentro,
mais investimento público e mais investimento privado. Os dois caminhando, presidente, na mesma direção, a gente constrói mais capacidade da economia brasileira atender às expectativas do povo brasileiro, como disse no início. Então, Marco Aurélio, muito obrigado. Marco Aurélio é presidente Lula, da ABCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias em Rodovias. Então ele também nos ajuda muito, viajou o mundo divulgando essa carteira conosco, inclusive. Quero saudar todos os representantes da bancada mineira, e eu vejo muitos aqui, presidente. Queria saudar a todos em nome do Luiz Fernando Faria, que é o coordenador da bancada e que esteve conosco lá na região da 381, no dia que nós fomos fazer lá a audiência pública para ouvir a sociedade e para dizer às pessoas que nós faríamos as obras públicas e a concessão. E hoje, Luiz Fernando, nós estamos aqui entregando isso e abraçar todos os demais parlamentares aqui presentes, sem nominá-los a todos, por economia de tempo. Quero saudar o George Santoro e a Viviane S., lá do Ministério dos Transportes, que conduzem essa carteira de concessão do ponto de vista técnico, com muita capacidade de trabalho, adicionar ao Marcos Cavalcante, que está ali, que é o nosso coordenador geral do PPI, ligado à Casa Civil, e ao diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, além do Jorge Bastos, que é o diretor-presidente da Infra-SA. Muito obrigado, queria solicitar uma salva de palmas também para essa equipe brava, guerreira, fazendo tudo isso. Queria saudar o Álvaro Damião, está ali. Presidente, o Álvaro é o prefeito em exercício de Belo Horizonte. Então, Álvaro, muito obrigado pela sua presença. Leve um abraço ao nosso prefeito Fuad. Certamente a sua presença aqui valoriza muito esse ato. Eu fiz questão ontem de falar pessoalmente contigo. Muito obrigado pela sua presença. E também saudar o Raimundo Nonato, que é prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, lá em Minas Gerais, que está presente a esta solenidade, presidente, em nome dos dois. Saudar todos os prefeitos, beneficiários desses investimentos que vão receber a BR-381. Presidente Lula, a BR-381 ela liga São Mateus, no Espírito Santo, a São Paulo, a capital. 381 liga São Paulo a Belo Horizonte, imagina, duas das principais capitais do Brasil. Depois, chegando a Belo Horizonte, ela corta o Vale do Aço e vai até o Espírito Santo para encontrar o litoral. Por isso o Marco Aurélio disse aqui que na juventude, em Minas Gerais, muitas vezes ele pegou a 381, porque a praia do Mineiro, como é que falam? A praia do Mineiro é Guarapari, que é uma praia do Espírito Santo. O estado de Minas Gerais é um dos poucos super relevantes do Brasil que não tem acesso ao mar. Então a praia do Mineiro é Guarapari, e para o mineiro ir para Guarapari ele tem que ir pela 381, que foi durante muito tempo conhecida como a rodovia da morte. Então o senhor imagina a incongruência de uma rodovia que carrega carga pesada, que corta o Vale do Aço, que desce serra para chegar ao litoral no Espírito Santo, ser conhecida como rodovia da morte. Por isso ela emociona tanta gente, reúne a bancada. E por isso, presidente Lula, o senhor, como um decantador das expectativas populares ao longo da vida, fez pós-graduação nisso, em saber o que o cidadão precisa que seja feito e descobrir como dizer a ele o que vai fazer. Lá em Ipatinga, durante a campanha política, o senhor disse o seguinte: nós vamos transformar a atual estrada, rodovia da morte, na rodovia da vida. O que o Marco Aurélio chamou aqui da renominação, o rebatismo da BR-381. Foi o que o senhor disse no palanque. A partir dessa fala, o senhor tomou providências também. Quando o senhor me convidou para ser ministro dos Transportes, na primeira conversa, o senhor citou essa rodovia. Talvez porque o senhor já tivesse ganho outras eleições de presidente da República, tivesse feito outras coisas importantes nesse mesmo trecho, mas tivesse chegado ali com a sensação de que agora a gente precisa fazer mais. E é isso, presidente, nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo mais. Nós tiramos 2 lotes para fazer por obra pública no DENIT, os 2 já foram contratados, o segundo, a homologação, está no Diário Oficial de hoje. Vamos colocar toda a 381 em obras. Toda 381 obras. Essa missão, presidente, ela virou questão de honra para mim também. Nós corrigimos o projeto, melhoramos a atratividade,
mitigamos riscos geológicos, riscos de engenharia que atrapalhavam a atratividade pelo privado. Levamos a leilão, depois do governo passado ter tentado várias vezes levar a leilão, e conseguimos fazer a concessão. Conseguimos ainda mais, atraindo um novo grupo para o mercado de concessões. A empresa que ganhou esse contrato é um novo investidor no Brasil. Vale dizer que em outros momentos, como colocou aqui com seu estilo próprio, Marco Aurélio, propagou-se muito no Brasil o investimento privado, dizia-se que atraía investimento privado. Nenhum presidente, desde a redemocratização, atraiu tanto investimento privado para a infraestrutura nacional quanto o presidente Lula atrai nesse novo ciclo. Enquanto o ministro Rui Costa, o governo passado, em 4 anos, realizou 6 leilões rodoviários, 4 anos, 6 leilões, média de 1,5 leilão por ano. O presidente Lula fez em 2 anos 9 leilões rodoviários. E esse ano, Marco Aurélio disse aqui que se 24 foi bom, 25 vai ser melhor. Nós temos como meta, e com a ajuda do TCU, como disse no início o presidente, realizar 15 leilões em 1 ano, enquanto o governo passado realizou 6 em 4 anos. É por isso que o senhor é o presidente que mais atrai investimento privado para as rodovias brasileiras e certamente vai dotar a nossa infraestrutura rodoviária do maior ciclo de investimento da história do país. E o que isso significa? Só para fazer uma conta, eu sou meio aficionado em conta, presidente, toda vez que eu vou falar, eu fico querendo fazer uma conta. Queria fazer uma aqui. A título de comparação, 5,5 bilhões em 303 quilômetros significam 18 milhões de reais, ministro Rui Costa. O senhor que já foi governador sabe bem o que significa isso. 18 milhões de reais investido por quilômetro. Por quilômetro. Se considerarmos que esse investimento será feito em 10 anos, isso equivale, presidente, a aproximadamente 2 milhões de reais por quilômetro, por ano, nos próximos 10 anos, nos 303 quilômetros da BR-381 em Minas Gerais. É isso. É isso que vai permitir o rebatismo da rodovia. Ninguém vai rebatizar, deputado Nilton, deputado Paulo Guedes, a rodovia só para mudar de nome. Vai rebatizar porque estamos ampliando o investimento que será feito nela. Quais são as principais obras, presidente? 106 quilômetros de duplicação, 83 quilômetros de faixas adicionais, melhorias em todas as travessias urbanas das cidades. Porque o senhor imagina, o senhor conhece bem o Brasil, se já vem ruim na estrada, imagina quando chega na cidade, que na esquina tem um bar, tem um semáforo, que ali adiante tem uma escola do outro lado da cidade, e o cidadão tem que ter uma faixa de pedestre por onde passam estudantes e por onde passam professores diariamente para dar aula. O senhor imagina o que significa esse conflito urbano entre todas as cidades que são cortadas pela BR-381. Todas essas travessias terão melhorias, terão passarelas, as vias serão duplicadas. Aonde a cidade não aguenta, deputado Odair, a pista vai passar por fora da cidade para transformar a rodovia existente numa pista local com menor fluxo. Porque quando você tem uma esquina, um semáforo, uma faixa de pedestre e parado nela uma centena de caminhões com carga pesada, já que ali é o Vale do Aço, você imagina o que significa uma falta de freio num ambiente desse. Acidente grave, morte. É exatamente essas coisas que aconteceram. E cortam-se muitas cidades, presidente. Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Antônio Dias, Nova Era, Caeté, Nova União, João Molevade, Bom Jesus do Amparo, Barão de Cocais, Sabará, Santa Luzia, Periquito, Belo Oriente, Santana do Paraíso, Jaguaraçu e Antônio Dias, só para citar as diretamente cortadas. Minas Gerais tem 861 municípios e neste ato eu acredito que nenhum deles não se sente contemplado com essa obra.
Pode perguntar em qualquer município mineiro. Você acha que era importante que o presidente Lula resolvesse o problema da 381? Provavelmente a maior parte da população vai dizer que sim, mesmo esse investimento não sendo na cidade. Presidente Lula, vale colocar aqui para o senhor que em 24 nós fizemos 4 leilões para Minas Gerais. 4. Isso não é o único. Para mim é até uma pena, ministro Rui, que o governador de Minas não esteja aqui nesse momento. Porque nunca um governo de Minas Gerais recebeu tanta atenção do governo federal quanto o que o senhor está fazendo por Minas Gerais agora. E eu digo isso, presidente. Eu digo isso, prefeito, porque eu fui governador com o governador de Minas. E eu gostaria muito de receber esses investimentos. E mais, eu vi o governador de Minas muitas vezes cobrando investimentos. No governo passado e nesse agora. Mas eu não o vejo na hora de dizer, cobrei justamente para estarmos aqui nesse momento. O que parece que a cobrança é mais política e menos pela obra. E isso apequena o gestor público, presidente. Porque o gestor público, ele pode fazer tudo, ele pode ser agente político ou não, ele pode ter caráter mais político, mais técnico, ele pode ser operário ou empresário, ele só não pode priorizar a política contra o interesse do cidadão. E é isso que o governo de Minas faz ao não estar presente quando está sendo dada a solução ampla, geral e restrita para o problema da rodovia da morte de Minas Gerais, um dos principais problemas rodoviários do país. E lá, presidente, além desse, me desculpe o tempo, mas além desse, olha, 040, de BH até Juiz de Fora, ministro Rui. 040 é uma rodovia super importante no país, presidente. Ela liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte e depois Belo Horizonte a Brasília. É uma rodovia bem antiga, foi aberta ainda no Império. Passa pela serra ali do Rio de Janeiro, passa por Petrópolis e foi aberta lá atrás, no Império. O senhor fez a concessão de Juiz de Fora até Belo Horizonte, fez também a concessão de Belo Horizonte até Cristalina, aqui na região metropolitana de Brasília, e fez a concessão da Rota Zebu, que é a 262, liga o Triângulo Mineiro a Betim, que na verdade é a Belo Horizonte, porque Betim compõe a região metropolitana de Belo Horizonte. Essas 4 concessões, Luiz Fernando, elas levantam 20 bilhões de reais de investimento direto para Minas Gerais nesse ciclo dos próximos 10 anos, e o Estado vai viver o maior volume de investimentos privados em suas rodovias da história, e isso vai impulsionar o desenvolvimento de Minas Gerais, presidente. Além disso, presidente Lula, nós fizemos nos nossos 9 leilões dos 2 primeiros anos, o lote 1 de rodovias do Paraná, que levantou 7,9 bilhões, o lote 2 de rodovia do Paraná, mais 11 bilhões, a 040, essa que falei, a 381, a 040 falei há pouco, 5,1, 5,5 e 6,5 bilhões respectivamente, a 262, 4,4 bilhões, o lote 3 de rodovias do Paraná, 9,9 bilhões de investimentos, a Rota Verde em Goiás, que liga, presidente, liga ali Rio Verde a Itumbiara, fazendo uma conexão do sul do estado de Goiás com o Triângulo Mineiro, 2 das regiões mais produtivas no agro, e o lote 6 do Paraná. Só esses 9 leilões, presidente Lula, levantaram 67,3 bilhões de reais para investimentos em rodovias. É por isso que o Marco Aurélio disse aqui que 23 e 24 foi muito bom, e que ele está muito confiante que o ciclo 25 e 26 será melhor ainda, para a gente viver no governo do senhor o maior ciclo de atração do investimento privado para a modernização das rodovias brasileiras da nossa história. Esse ano, presidente, em 25, como eu disse, a gente pretende realizar 15 leilões, disse isso lá na reunião de ministros. Mas o Davi Bahia está inserido nisso também. O Davi Bahia está inserido nesses 15. Ontem nós vivemos um trabalho, botamos o ministro Vital do Rego para trabalhar até 23 horas, Messias, Rui,
que eu ligo para eles, presidente, e eles me atendem, graças a Deus. Atendem o telefone, eu estou falando, não é atendem a demanda não, porque o cara quando atende o telefone já é uma virtude grande. E nós trabalhamos até às 11 horas para resolver esse problema lá da Via Bahia, que está andando bem. 15 leilões esse ano e 35 leilões nos próximos 2 anos. Com os 9 que fizemos, 44 leilões teremos como meta, deputado Paulo Guedes, contra 6 leilões de concessão rodoviária que foram feitos no governo anterior, onde se propagava o investimento privado. Mas não havia. Esse número, ele fala por si só. Pode ser, presidente, 44 contra 6. É uma diferença muito, muito grande. E eu digo sempre que a gente precisa dizer isso, porque nos amplia. Porque diferentemente de outros grupos da política, que fazem política com retórica, que só fazem debates vazios e que não entregam, o presidente Lula entrega benefícios de verdade à população. E os próximos 2, só para finalizar, presidente. Dia 27 agora de fevereiro, nós faremos a Rota do Agro, na BR-364, de Vilhena, na divisa entre Rondônia e o Mato Grosso, até Porto Velho, para encontrar a hidrovia do Rio Madeira. Boa parte da produção do Agro Central pega a BR-364, sobe em direção a Porto Velho, para encontrar a hidrovia do Madeira e para novamente descer aí, com menos emissão de carbono, com menos custo, numa das maiores hidrovias do mundo, que pouca gente sabe, para encontrar os portos do Pará e acessar todos os mercados internacionais, sobretudo exportando soja. Que o Brasil é o maior exportador de soja do mundo e o segundo maior produtor. E o Brasil, presidente, esse ano vai bater recorde de safra novamente. E no dia 30/4, presidente Lula, nós vamos fazer uma licitação, de novo em Minas Gerais, mas aí na divisa de Minas com o Rio de Janeiro, que é a 040 no trecho Rio de Janeiro capital, passando pela Serra Carioca, chegando até a cidade de Juiz de Fora, onde estivemos lá, Luiz. Esse leilão acontecerá no dia 30/4 e será o nosso segundo leilão do ano. Então, presidente, eu concluo dizendo que venha 2025, porque o Brasil continuará sendo destino do investimento privado, do capital privado brasileiro e também de investidores internacionais. Muito obrigado pela oportunidade. Neste momento, tem a palavra o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Bom dia. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui nesse momento. Eu tinha pedido, até para não falar, que estava contemplado com o Renan, mas o presidente insistiu aqui para a gente dar uma palavrinha. E eu só quero destacar, primeiro, ao cumprimentar Renan, quero dar meus parabéns a ele e a toda a equipe em seu nome, que é uma equipe de pessoas dedicadas e que vem tendo um desempenho excepcional à frente do Ministério dos Transportes. E, ao elogiar o trabalho de Renan, eu quero aqui destacar, Renan, porque você falou em trabalho até 11 horas da noite. E eu tenho destacado aqui que o Brasil a gente pode dividir em 2 grupos. Aqueles que gostam de lacrar na internet e aqueles que gostam de trabalhar pelo povo brasileiro e pelo Brasil. Os que gostam de lacrar na internet deixaram as estradas de Minas Gerais com apenas 42% consideradas boas. E até outubro, todas essas licitações e todas essas obras que você está fazendo,
as estradas de Minas Gerais já estão classificadas como 58% em apenas 1 ano e 10 meses. E, portanto, não é com o celular na mão, gravando vídeos para lacrar, que a gente vai reconstruir o país e vai tornar esse país orgulho do povo brasileiro. É com dedicação, com eficiência e buscando soluções como essas que nós conseguimos encontrar, mediado pelo TCU. E eu quero agradecer aqui ao Vital, a toda a equipe do Tribunal de Contas, que no trabalho coletivo de todos os seus ministros e seus técnicos, graças a Deus, vem mudando a visão e, de alguma forma, impregnando positivamente os outros tribunais de contas do Estado para sair da posição de apenas fiscalizar e punir, para mediar soluções, porque, ao fim e ao cabo, o que interessa para o cidadão que está lá na ponta é ver a obra pronta, é ver a escola pronta, é ver o hospital pronto, a estrada construída, e não ver necessariamente um gestor multado, porque para o povo isso não traz nenhum benefício. E, portanto, essa mudança de postura tem viabilizado, portanto, muitas soluções, e aqui uma delas que é seccionar trechos que inviabilizavam a concessão pelos riscos, pelo volume de investimento, para se fazer como obra pública, e outros trechos como concessão pública. E assim temos feito, e eu quero destacar esse papel, presidente, porque muitos duvidavam do volume de investimento quando nós lançamos o PAC, muitos se surpreenderam quando o senhor lançou um PAC, colocando o maior volume, aqui eu agradeço as palavras da associação, de concessões públicas, de PPP e de parcerias, portanto, com a iniciativa privada, buscando seja concessões parciais, seja parceria público-privado, para atrair o investimento privado, para antecipar um investimento que, se fosse depender de orçamento público, ou não aconteceria, ou aconteceria longínquamente no tempo. E eu quero, ao falar de Minas, destacar que logo no primeiro mês do seu governo, o senhor pagou para viabilizar o metrô de Belo Horizonte 3 bilhões de reais ao estado de Minas Gerais. E a partir daí nós iniciamos o maior investimento, e com muito orgulho eu disse ontem na reunião de ministros, pode escolher a área que quiser, o ministério que quiser, o tema que quiser, que nós podemos comparar 2 anos com 4 anos anteriores. E aqui, na área de portos, é mais do dobro do que foi em 2 anos, foi feito do que foi feito em 4 anos. Na área de aeroportos, tivemos um recorde de passageiros de avião em 2014, 118 milhões de pessoas passaram a voar pelo aumento da renda, pelo aumento do poder aquisitivo e pelo aumento da infraestrutura, e outros aeroportos serão construídos, seja pela iniciativa privada, seja pelo governo esse ano. Mas eu quero, presidente, ao encerrar, dizer que mais investimentos serão feitos e mais entregas esse ano. Parte das entregas nós faremos viabilizado pelo acordo que o senhor fez com os estados brasileiros. Porque no Brasil, parece estranho que dos 27 estados, Renan foi governador, eu fui governador, 5 estados, que 4 deles estão entre os que de maior receita do país, coincidentemente eram os que tinham dívidas mais crônicas, maiores, e que não pagavam a União, enquanto todos os outros, a Bahia, por exemplo, é a 17ª receita per capita do Brasil e tem um dos menores níveis de endividamento do país. Mas o senhor, generoso como é, diferente dos 4 anos anteriores, e eu não canso de dar esse testemunho, porque quando o presidente anterior assumiu, e eu tinha um contrato assinado com o Banco do Brasil, o governo do estado da Bahia, assinado, faltando apenas o depósito. Foi mandado um documento do Banco do Brasil mandando cancelar a operação.
e eu tive que recorrer àquela casa do outro lado da rua, o STF, para que com a decisão do STF fosse depositado um dinheiro de um contrato assinado, líquido e certo, de empréstimo com o Banco do Brasil. E o senhor não tergiversou em depositar no seu primeiro mês 3 bilhões para o Estado de Minas Gerais para iniciar a obra do metrô. E não teve dúvida de viabilizar a volta da capacidade de investimento dos 5 estados que mais devem no país: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. E, estranhamente, eu vi uma declaração do governador de Minas reclamando de um dos seus vetos. E é sempre bom a gente esclarecer. O que o senhor vetou não foi a diminuição ou a facilidade para negociar a dívida do governo federal com o Estado de Minas. Porque o senhor fez, por ano, uma liberação, e é bom que os deputados federais de Minas saibam, de 6 bilhões de reais para o Estado de Minas. E esse recurso o Estado de Minas poderá converter, e deverá converter, conforme acordo, em investimento no Estado de Minas, priorizando a área de educação, conforme o acordo e a lei votada no Congresso Nacional. Mas o artigo que o governador reclama, que o presidente vetou, é um artigo que alguém introduziu, que o presidente e o governo federal deveria pagar não só a dívida com a União, deveria pagar a dívida que Minas fez com outros bancos privados e internacionais, como se da União a dívida fosse. Agora eu pergunto, o que a União tem a ver com a dívida que o Estado de Minas contraiu com bancos internacionais? Então, ao invés de agradecer que um presidente que colocou as questões políticas de lado e colocou o povo de Minas Gerais como o maior interessado nesse acordo, o governador vai, de forma ingrata, agredir o presidente. E eu quero dizer ao povo de Minas que é a maior negociação que o governo federal poderia ter feito, colocando no Estado de Minas Gerais, vou repetir, adicionalmente, porque esse dinheiro deixará de vir para o cofre da União, o equivalente a 6 bilhões de reais que poderá ser investido e deverá ser investido em Minas Gerais. Assim como o presidente, no Rio Grande do Sul, eu ontem tomei a liberdade de ligar para o governador e perguntar a ele que eu não tinha entendido um vídeo que ele gravou criticando o governo federal. Porque no vídeo ele disse que perderia 5 bilhões de reais. E eu liguei para ele e perguntei: o senhor pode me explicar qual é o entendimento que o senhor tem que vai perder 5 milhões? Porque nós não aprovamos isso. E ele disse: não, é que minha equipe está em dúvida aqui. Eu digo: se está em dúvida, faça uma consulta formal ao Tesouro Nacional, que nós lhe responderemos. É melhor do que gravar um vídeo criticando algo que você está em dúvida. E eu quero reafirmar aqui para o povo do Rio Grande do Sul que esse presidente que ali está sentado tem palavra e não tirou 1 centavo sequer do acordo feito ano passado com o Estado do Rio Grande do Sul. Nós não mexemos absolutamente nada. E todo o recurso de 3 anos sem pagar dívida que o Estado do Rio Grande do Sul vai converter em investimento ao povo do Rio Grande do Sul está mantido cada centavo, porque o presidente que aqui está respeita o Pacto Federativo e pensa mais no povo do que no governante que está sentado na cadeira de governador, de prefeito. Que Deus nos abençoe. Obrigado.